pais criaram uma invenção que me tornaram a viajante do multiverso e agora a minha clone quer me matar. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal. Eu sou Jamile Brito e está começando o Clube da Leitura. Hoje estamos começando com nada mais, nada menos do que um quadrinho novo, o Clube da Leitura. E o que nós vamos fazer nesse Clube da Leitura? Nada mais, nada menos do que falar sobre livros. Quem nunca fez aquela listinha de livros pra comprar, que você teve interesse, viu na internet? Nossa, essa capa, essa sinopse é tão interessante, eu quero ler esse livro. Ou até mesmo para descobrir outros, novos livros que nós nunca ouvimos falar. Sabe aquelas feirinhas de R$10 que normalmente tem em shopping ou então em praça pública? Eu às vezes me enfio lá e descubro algumas coisas que nem eu sabia que existia. Tem muito livro que eu conheço por lá e que eu nunca tinha ouvido falar. É uma boa opção para quem tá querendo conhecer novos tipos de leitura ou algo meio diferente. Esse quadrinho aqui é pra gente conhecer mais as histórias desses autores, desses livros, e nós vamos ter um pouquinho de todos os livros, né? Livros de romance, de ação, e aí assiste quem quer, não é mesmo? Enfim, vamos começar com o nosso livreto de hoje. Como vocês viram na introdução, o livro é um tanto diferente. Então estamos falando de que livro? 1 milhão de mundos com você. Coloca aí nos comentários o que, de acordo com esse título, você acha sobre esse livro. Qual é a sua opinião sobre ele? O que deu a impressão... Olha, a capa. A capa ela é bem bonitinha, bem colorida. Eu gosto bastante de livros coloridos, esse visual, mas assim, me inspiram. Confesso que me chamam a atenção em uma feira de livros. São muito interessantes e eu sempre acabo me prendendo na história. Não tem jeito, não sei porquê, mas eu sempre acabo me prendendo. Então, vamos conhecer um pouco mais dessa história desse livro fascinante sobre a viagem entre mundos. Nossa personagem principal é a Margaret Kane. Eu não tenho certeza se a pronúncia tá certa, porque eu não sou bilíngue, gente. Sinto muito. Aí você se pergunta como é que essa menina foi parar nesse mundo, nessa viagem, todas doidas. Então, tudo começa com os pais dela, na verdade. Eles são cientistas, no qual se interessam pela pesquisa do multiverso. Então, eles criaram um dispositivo, um cordão, chamado Firebird, no qual a pessoa que o usa consegue viajar entre mundos. E como é que isso funciona? Bom, primeiro vamos falar um pouco da personagem. Margaret Kane, ela se encontra mais ou menos na faixa etária de estar em busca pela faculdade ou entrar em uma. Ela se considera uma artista plástica. Ela também possui uma irmã chamada Josie, no qual ela é um pouco diferente da Margaret, ela é um pouco aventureira, gosta de esportes radicais. Além desses personagens, outros dois importantes para a história são o Paul e o Theo, no qual eles são residentes e também trabalham na pesquisa do multiverso junto com os pais da Margaret, que se chamam Henry e Sophia. A partir dessa invenção dos pais dela com o Firebird, ela descobre ser a viajante perfeita. Ah, mas Jamile, o que seria uma viajante perfeita? De acordo com o nosso livreto, um viajante perfeito é quando consegue viajar entre mundos e consegue manter a consciência de quem ele é, não misturando sobre outra pessoa. Nós temos a Margaret, e aí do nada ela viaja para um mundo que o outro eu dela seria uma dentista. O outro eu dela já tem toda uma construção de uma história. Ela se relaciona com outras pessoas, pode ter outros amigos, ou até mesmo os mesmos. Mas, por exemplo, ela pode já ter tido filhos ou não, pode ter acontecido outras coisas. Quando a Margaret viaja com esse medalhão, ela meio que entra no corpo da sua outra versão. E às vezes, se não é um viajante perfeito, pode acabar se perdendo. A sua consciência ela pode acabar se misturando com o da outra pessoa que você acabou entrando. Então, por isso que a Margaret é considerada a viajante perfeita. São raros viajantes perfeitos, são poucos que existem. E em toda essa história, por que a Margaret vai querer entrar no corpo de uma outra versão dela ou ir pra uma outra versão dela? Ela basicamente na história tá tentando salvar o multiverso. Ela acaba tendo que viajar de mundo em mundo. Passa por várias experiências, várias aventuras pra impedir que algo pior aconteça. Mas Jamile, que pior é esse? O que tá acontecendo? Porque tem uma clone querendo matar a Margaret. Então é aí que nós entramos nessa parte da história pra podermos explicar. Tudo começa por meio de uma organização chamada Tríade. Ela tá indo de multiverso em multiverso pra meio que acabar com eles. Um por um. Mas por que isso tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Então vamos por partes.
Primeira coisa, a Tríade é uma organização que vem do multiverso chamado Escritório Central, porque eles realmente têm um escritório, que tem toda uma organização e tudo mais realmente. Desse universo aconteceu uma coisa muito ruim com a Josie. Ela acabou sendo fragmentada em 1000 pedaços. Quem é a Josie? Irmã da Margaret. Só que a irmã dela do escritório central, no caso. O que isso quer dizer? Que a alma dela foi dividida em 1000 e cada pedaço está espalhado em um multiverso diferente. Com isso, os pais da Josie e da Margaret, do escritório central, acabaram ficando muito abalados. E com isso vem a entrada de outro personagem, que é o Conley, o namorado da Josie. Eles foram os que criaram a Tríade para poder executar esse plano, porque em teoria, se você destrói cada multiverso no qual a alma da Josie foi fragmentada, ela vai voltar e vai ir se juntando para que meio que ela voltasse à vida. Então aí entra a Margaret, a versão da Margaret do escritório central. Ela não se sentindo amada, meio deslargada, os pais meio que fixados só em resgatar a Josie, ela decide o quê? Além de ajudar a destruir os multiversos, ela também vai tentar eliminar as versões dela. Então ela tá tentando matar cada Margaret de cada multiverso. É uma coisa meio doida. E isso também impossibilita o quê? Da Margaret, a nossa viajante do tempo, a viajante perfeita, que ela vá para cada multiverso para tentar salvar eles. Então, ao mesmo tempo, quando uma Margaret de um multiverso morre, ela não consegue mais ter acesso a ele. Então, a nossa viajante do multiverso perfeita, ela se junta com sua família e seus amigos para ir de multiverso em multiverso para salvar todas as suas versões. Ela primeiro se depara com uma situação. Ela vai pro Londres Verso, no qual a versão dela mora em Londres. Ela já começa pendurada, prestes a cair. Ela fica meio tipo, literalmente tô tentando me matar, né? Ela também passou pelo Espaço Verso, no qual ela se encontrava em uma estação espacial fora da Terra. Ela tentou evitar uma sabotagem que a sua versão maligna tinha feito. Lendo o livro, você se depara com uma situação um pouco mais catastrófica. Você vê o que realmente vai acontecer se uma destruição for concretizada. Ela salta pro Romaverso, no qual é uma versão em que eles estão em Roma. É mais antigo, é uma coisa meio medieval, como era na época. Outra personagem que entra é a Ramola. Ela também tem a sua versão do escritório central e que ela saltou pro Romaverso. Ela acaba conseguindo causar a destruição desse universo e você se depara com uma situação apocalíptica mesmo. Ela pensa, isso daqui é realmente real, eu vou morrer. O chão tá rachando, tudo desconfigurado, pessoas caindo, gritando. Foi uma cena totalmente aterrorizante. Mas lembra do Paul, que é um dos que ajuda o pai da Margaret na pesquisa? Então, apareceu a versão dele do Guerraverso. E ele salva ela do Romaverso. E depois leva ela pro Guerraverso. Graças a isso, ela descobre também que eles estão conseguindo desenvolver mais uma tecnologia para conseguir conversar com outros multiversos, para conseguir fazer viagens também. É uma versão um pouco menos detalhada, um pouco mais precária do Firebird, mas eles conseguiram recriar um Firebird. Só não é tão atual quanto dela. Mas o que isso deixa claro? Que eles já estão conseguindo avançar mais e vão conseguir proteger mais mundos. Outro detalhe importante, Paul e Margaret meio que tinham um romance, mas por conta da fragmentação de Paul, sua alma foi dividida em 4 pedaços. Felizmente, Margaret conseguiu recuperar esses 4 pedaços e juntá-lo. É lógico, ele não voltou como era. Por quê? Porque ele acaba carregando um pouco da personalidade das outras versões dele nos outros multiversos que ele foi parar. Então o Paul se encontra um pouco quebrado mentalmente e meio que fica nesse rala-enrola com a Margaret, tipo, a gente não pode ficar junto, mas eu quero que a gente fique junto, mas eu não sei se a gente vai ficar junto. Acontece essa confusão. Essa enrolação deles finalmente acaba quando eles vão parar num universo que eles têm uma filha juntos. Então eles têm que ficar pra cuidar dela, eles passam mais momentos juntos. Mesmo conflitando um pouco e conversando sobre tudo isso, acaba dando tudo certo. E chegamos à parte final do livro, que eu não vou contar pra vocês. Eu já dei spoiler o suficiente aqui. Eu não dei detalhes. E pior é que eu não dei detalhes. Eu só falei algumas coisas importantes em alguns dos acontecimentos. Se vocês querem detalhes, saber o que aconteceu, vão atrás do livro. Se você ficou curioso como essa história termina, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que talvez eu possa contar pra vocês se vocês insistirem muito. Agora vamos falar um pouco da nossa querida autora, Claudia Gray.
Claudia Gray é um pseudônimo. Na realidade, seu nome verdadeiro é Amy Vincent. Amy Vincent trabalha como advogada e jornalista e sempre se interessou por filmes clássicos, antiguidades e história. E isso ajudou a criar o universo de Noite Eterna, que é mais uma série de livros que ela escreveu. Ela nasceu em 12 de junho de 1970 e atualmente vive em Chicago. Os livros são compostos por Além da Vida, Névoa do Tempo, Caçadora de Estrelas e Noite Eterna. Além disso, eu vou contar o nome dos outros 2 livros dessa trilogia Firebird. O nome deles são 1000 Pedaços de Você, 10.000 Céus sobre Você e aí vem 1 milhão de mundos com você. Enfim, esse foi um pequeno resumo sobre a nossa autora e o vídeo vai ficando por aqui. Infelizmente, estava tão bom contar sobre a história de Firebird. Mas enfim, a gente se vê no próximo vídeo, né? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau!